Crianças, vocês já pararam para pensar se um dia vocês tivessem a oportunidade de ser um rei, uma rainha? Ia ser legal, não ia? Eu acho que seria muito legal. Mas e aí? Como que vocês iriam conduzir o reinado de vocês? Olha, vou dizer uma coisa. Ser rei e rainha não é fácil. Exige muita responsabilidade, exige muita sabedoria. Se esse rei e essa rainha forem servos do Senhor, eles precisam ser obedientes ao Senhor em primeiro lugar. Eu vou contar uma história para vocês hoje, crianças, de um moço que foi escolhido para ser rei. E vocês vão, no decorrer da história, saber se ele foi um rei que agiu com sabedoria, que agiu com obediência ou não. Vamos à história? Esta história, crianças, aconteceu com o povo de Israel. Como vocês sabem, o povo de Israel, eles peregrinaram pelo deserto durante 40 anos. Só que eles não tinham um rei. Eles tinham uma grande vontade de ser liderados por um rei. Eles tiveram Moisés, tiveram Josué, tiveram profetas, sacerdotes que estavam na liderança do povo. Mas a vontade deles mesmo era de ser liderados por um rei. Quem estava na liderança do povo naquela época era o profeta Samuel. E de vez em quando eles paravam Samuel e faziam perguntas. Samuel, por que nós não temos um rei? Samuel, nós queremos um rei. Isso deixava Samuel muito entristecido. E um dia ele disse para eles assim: eu vou orar ao Senhor. Eu vou conversar com ele. Quem sabe ele não dá uma resposta para a pergunta de vocês. E foi isso que ele fez. Ele foi orar ao Senhor. Enquanto ele orava ao Senhor, o Senhor disse que não era vontade do Pai, não era vontade de Deus de estar preparando um rei para Israel. Ele estava muito contente com o trabalho que Samuel estava realizando. Mas já que o povo queria, ele iria escolher um jovem para ser um rei. E disse para ele, logo vai aparecer esse jovem. Um dia Samuel estava lá e de repente surgiu à sua frente um moço. Forte, bonito, corajoso. Na mesma hora Samuel sentiu no seu coração, é esse o moço escolhido por Deus para ser o rei de Israel. E ele não teve dúvidas. Ele ungiu Saul, rei de Israel. E assim Saul se tornou o primeiro rei de Israel. Crianças, depois que Saul foi ungido rei, o povo ficou muito feliz. Eles ficaram radiantes, porque agora eles tinham um rei. Só que vida de rei não é fácil. Saul, por um bom tempo, fez as coisas da forma correta, como ele havia combinado com o profeta Samuel. O profeta Samuel recebia as mensagens da parte de Deus e passava para Saul. E era dessa maneira que ele conduzia o povo. Vocês sabiam, crianças, que o povo de Israel era um povo que tinha muitos inimigos. E eles viviam guerreando, eles viviam lutando. E Saul venceu muitas batalhas. E isso fez com que ele ficasse orgulhoso e se afastasse um pouco do pai. Certo dia ele havia combinado com Samuel de encontrar com ele em um determinado lugar. E Samuel se atrasou. E ele ficou enfurecido. Ele pediu para o povo que trouxesse os animais para que ele oferecesse o sacrifício. Só que não era a função dele oferecer o sacrifício. Quem oferecia os sacrifícios eram os sacerdotes. E quando Samuel chegou e viu aquilo, ele ficou muito triste.
e disse para ele que o Senhor havia entristecido com aquela atitude de desobediência à palavra. Mas olha, crianças, vocês acham que ele se arrependeu disso? Ele não se arrependeu. Crianças, Saul não se arrependeu. Passando um tempo, eles tiveram novamente uma batalha. E o Senhor passou a ordem para Samuel, que ele deveria matar todo mundo, inclusive os animais. Só que quando chegou lá, Saul fez diferente. Saul poupou a vida do rei daquele povo e também os animais. E quando Samuel viu aquilo, ele ficou muito entristecido e disse para ele: o Senhor está muito triste com as suas atitudes. Você tem desobedecido a palavra dele. Você tem feito da sua maneira. E esta sua atitude vai fazer com que você perca o seu reino. Pois ele já está escolhendo uma outra pessoa para ser o seu sucessor. Um homem segundo o coração dele. Um homem segundo o coração de Deus. E foi isso que aconteceu com Saul. Ele deixou de ser rei de Israel por conta da desobediência. E aí, crianças, este rei se deu bem ou se deu mal? Se deu mal, não é mesmo? Não vale a pena fazermos as coisas da nossa forma, da nossa maneira. Nós temos que ser obedientes ao Senhor. E a Bíblia fala que devemos obediência às autoridades, aos pais, às mães e, em primeiro lugar, obedecermos a Deus. Nós precisamos saber o valor que isso tem para a nossa vida espiritual. A obediência é algo muito importante. Então, crianças, vale a pena seguir as regrinhas que a mamãe coloca, que o papai coloca, as regrinhas impostas também dentro da igreja e muito mais, seguirmos as orientações que o Pai determina através da palavra. É isso, crianças, que eu tinha para dizer para vocês. Espero que essa história não seja apenas uma história para entrar por um ouvido e sair pelo outro, mas que os exemplos citados aqui de atitudes que não condiz com a vida de um cristão caia no coração de cada um de vocês e que tenha transformação de atitudes. Amém?